pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu trouxe alguns exercícios para consolidarmos o que aprendemos na aula passada sobre substâncias ou misturas. O primeiro exercício que eu trouxe é para classificarmos essas alíneas de acordo com o que aprendemos. Por exemplo, a linha A, o bolo. Podemos dizer que o bolo é uma substância ou é uma mistura? Vamos lá. O bolo pode ser representado por uma fórmula química? Não, não é mesmo? Porque ela é formada por diferentes tipos de partículas. Por isso mesmo, podemos dizer que é uma mistura. Agora, se formos classificar melhor ainda, o bolo é uma mistura homogênea, heterogênea ou coloidal? Quando olhamos para o bolo, conseguimos decifrar os seus componentes ou são todos os seus componentes são totalmente dissolvidos? Não, não é muito bem assim, não é? Por isso mesmo podemos dizer que uma mistura heterogênea. O álcool. O álcool é um composto orgânico. Assim também, olha, já vou passar para a linha D. Assim como a acetona, certo? Os dois são compostos orgânicos. E por isso mesmo podem ser representados por fórmula química. A fórmula química do álcool é C2H6O, certo? Se ela tem fórmula química, logo é uma substância pura, certo? Agora, é uma substância pura elementar ou composta? Composta. Porque nessa fórmula química vemos que temos vários elementos químicos. O álcool é composto por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Portanto, composta. As natas. As natas é um tipo de mistura, certo? Um tipo de mistura. E esse tipo de mistura é o quê? Homogênea, heterogênea, coloidal. Eis a questão. É uma mistura coloidal. Certo? As natas, elas são provenientes do leite. E o leite, por si só, também já é uma mistura coloidal, principalmente por causa do óleo, certo? Que ele tem. Portanto, sim, é uma mistura coloidal. A acetona, como eu disse, também é um composto orgânico e também tem fórmula química. A fórmula química é C3H6O. Ou seja, se tem fórmula química, é uma substância pura composta. Porque é composta? Porque é formada por vários elementos químicos. Por carbono, hidrogênio e oxigênio, respectivamente. Agora, olha uma questão. Água destilada. Água destilada. Água destilada é formada somente por H2O. A água destilada é totalmente diferente da água de torneira, certo? Porque a água de torneira é uma água mineral e sim é uma mistura. Mas a água destilada é formada somente pela ligação covalente de hidrogênio e oxigênio. H2O. Logo, se tem fórmula química, podemos dizer que uma substância pura composta, certo? Coca-Cola. Coca-Cola tem uma fórmula química específica? Não, pois não tem. E é formado por vários tipos de partículas. Logo, é uma mistura. O que é homogênea ou é heterogênea? Eu fiz essa indagação porque muitos pensam que Coca-Cola é heterogênea por causa do gás. Só que na verdade é homogênea, certo? Porque o gás está muito bem dissolvido entre os seus constituintes. Mas conseguimos o visualizar justamente por ser um gás, não é mesmo? Mas isso não significa que ele não esteja dissolvido. Por isso mesmo, é uma mistura homogênea.
Agora, o leite com chocolate. Podemos dizer que, olha, o leite, já disse aqui, é uma substância coloidal, não é mesmo? Uma substância, peço desculpas, é uma mistura coloidal. E o chocolate também é uma mistura por si só. Então, mistura com mistura, claramente vai dar uma mistura, não é mesmo? Só que na aula passada, vimos que muitas vezes as misturas podem ser heterogêneas quando não totalmente dissolvidas. Quando, por exemplo, atingir o seu valor máximo de solubilidade. E neste caso, quando vamos colocar o chocolate no leite, muitas vezes fica ainda o resto do chocolate no fundo do copo, não é mesmo? Não é totalmente dissolvido. Por isso mesmo, podemos dizer que é uma mistura heterogênea. O sabonete. O sabonete também não tem fórmula química e é composto por vários tipos de partículas. Por isso mesmo, podemos dizer que é uma mistura homogénea, não é mesmo? Não conseguimos distinguir por completo a sua constituição a olho nu. Nem mesmo, por exemplo, o microscópio, se não ser uma mistura coloidal. Água da torneira. Água da torneira, agora da torneira, ou seja, é diferente do que a água destilada, porque não tem uma fórmula química, porque é composto por vários tipos de partículas. Portanto, é uma mistura homogénea, não é mesmo? O oxigênio, mais especificadamente o O2, não é mesmo? Porque o oxigênio é um não metal, e por isso mesmo, na sua forma natural, já vem ligado por uma ligação covalente e, portanto, é uma substância porque tem fórmula química, substância pura, composta ou elementar. Elementar, porque só é formada por um elemento químico. Agora, o bronze. O bronze não é um elemento químico, ok? O bronze, ele é uma liga metálica. Por isso mesmo, podemos dizer que é uma mistura homogênea. Agora, o leite. Lembra quando falamos das natas? A mesma coisa se aplica ao leite. Portanto, é uma mistura coloidal. Agora, o metano e o propano. O metano e o propano são hidrocarbonetos. Isso significa que eles são formados por ligações covalentes entre carbono e hidrogênio. A fórmula química do metano é CH4 e do propano é C3H8, certo? Portanto, o metano, já que tem fórmula química, podemos dizer que é uma substância pura, elementar ou composta? Composta. Porquê? Porque é formado por mais um elemento químico. E a mesma coisa se aplica ao propano. Também é uma substância pura, composta, certo? O sangue. Eu também disse isso no vídeo anterior. O sangue, ele é uma mistura coloidal, certo? Vamos lá, trouxe mais exercícios. Aqui nós temos várias moléculas, certo? Estão sendo representadas por fórmulas químicas. Se estão representadas por fórmulas químicas, logo são substâncias puras. Mas agora temos que as classificar sendo elementares ou compostas. Vamos lá. O hidrogênio é composto por hidrogênio somente, certo? Essa molécula é composta por 2 átomos de hidrogênio, portanto, H2. Por causa disso, podemos dizer que é uma substância pura elementar, porque isso é composta por um elemento químico. Portanto, H2 entra para a lista. CO. CO é o monóxido de carbono.
E ele é formado por carbono e oxigênio, certo? Aqui nós temos dois elementos químicos, logo uma substância pura composta. O O3. O O3 é composto por oxigênio, ou seja, um só elemento químico. Se é um só elemento químico, podemos dizer que é uma substância pura e elementar, certo? Somente um elemento químico. Agora, nós temos o N2, certo? Que basicamente, muito chamado também de azoto ou de nitrogênio. Portanto, é uma molécula formada por dois átomos de nitrogênio. Por isso mesmo, é uma substância pura elementar. H2O. H2O é a fórmula da água destilada. E é formada por hidrogênio e oxigênio. Se é formada por esses dois elementos químicos, não é formado somente por um, mas sim por dois, significa que é uma substância composta. CO2, esse aqui já é o dióxido de carbono, certo? É formado por carbono e oxigênio. Portanto, é uma substância pura composta. Vou fazer aqui embaixo, porque não tenho espaço. Agora, eu trouxe 3 representações de substâncias para podermos classificá-las como substâncias ou misturas. E também dizer algumas suas propriedades, como por exemplo, quantos elementos tem, se é composta, se tem moléculas, quantas, se é composta por substâncias compostas e vice-versa. Vamos lá, vamos primeiro analisar, certo? Sabemos que as moléculas são formadas por ligações de átomos. As ligações químicas entre átomos formam moléculas. E aqui cada átomo está representado por uma cor. Portanto, este é um tipo de átomo, só este podemos dizer que é um tipo de átomo, e só este também podemos dizer que é outro tipo de átomo, certo? Mas como dois átomos estão ligados ao todo, podemos dizer que é uma molécula. Portanto, só uma bolinha como esta é um átomo. Entretanto, dois átomos ligados por uma ligação química, dizemos que é uma molécula. Ok? Então, um átomo também é igual a um elemento químico, certo? Portanto, quantos átomos diferentes nós temos aqui? Temos somente 2 átomos diferentes, certo? Os de cor azul e os de cor vermelha. Logo, nós temos 2 elementos químicos aqui. Quantas moléculas nós temos? Agora, os átomos se ligaram para formar moléculas. Portanto, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos 7 moléculas. Agora, esta mistura é composta por quantas substâncias compostas? Ficou um bocado redundante. Essa mistura, ela tem quantas substâncias compostas? Não temos nenhuma substância composta, pois não? Porque cada molécula desta é ligada por átomos do mesmo elemento, certo? Ou seja, esta molécula tem 2 átomos iguais, esta molécula também tem 2 átomos iguais. Portanto, não temos nenhuma substância composta. Agora, substâncias elementares. Agora sim temos, não é mesmo? Temos 2 substâncias elementares aqui presentes. Temos esta substância elementar e esta substância elementar, porque são átomos formados pelo mesmo elemento químico, certo? Vamos fazer a mesma coisa com esta. Antes,
podemos dizer que é uma mistura, certo? Porque neste desenho vemos que não tem uma composição definida, temos partículas diferentes. Logo, como não são todas iguais, não podemos dar nenhuma fórmula química, certo? Aqui nós podemos dizer que sim, tem substâncias compostas como também tem substâncias elementares. Vamos lá, quantos elementos nós temos? Nós temos um elemento, 2, 3, certo? Temos 3 átomos diferentes. Portanto, temos 3 elementos. Quantas moléculas nós temos? Aqui é uma molécula. E aqui também é outra molécula, certo? Ou seja, aqui nós temos as ligações de 3 átomos para formar uma molécula e aqui nós temos as ligações de 2 átomos para formar outra molécula. Portanto, podemos dizer que nós temos no total, vamos aqui dizer quantas moléculas nós temos no total. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 6 moléculas presentes. Quantas substâncias compostas? Temos 3 substâncias compostas, certo? Ou seja, temos uma substância composta aqui. É uma molécula formada por 2 elementos químicos. Portanto, temos uma substância composta, certo? Quantas substâncias alimentares? Aqui vemos que temos um tipo de molécula ligada por 2 átomos iguais. Portanto, nós temos uma substância elementar, certo? Vou fazer assim aqui, ok? Vamos fazer isto aqui deste lado, porque não vai caber. Vamos classificar, certo? Esquecemos de classificar. Aqui também podemos dizer que é o quê? Que é uma mistura, certo? Isto aqui é uma mistura. Porquê? Porque nós temos átomos diferentes, peço desculpas. Temos partículas diferentes, certo? E não temos uma composição química definida. Podemos escrever uma fórmula química para eles. A classificação disto, nós temos quantos elementos? Nós temos somente um elemento químico, certo? Certo? Nós temos um elemento químico somente. Agora, quantas moléculas nós temos? Nós temos 1, 2, 3, 4. Temos 4 moléculas. Cada molécula é composta por uma ligação entre 3 átomos do mesmo elemento químico. Portanto, nós temos um elemento químico, nós temos 4 moléculas. Temos 4 moléculas. Temos alguma substância composta? Não. Temos alguma substância elementar? Temos, não é mesmo? Porque são 4 moléculas, mas cada uma é composta somente por um elemento químico. Portanto, temos uma substância elementar. É isto. E podemos classificar, portanto, fazer isto aqui numa cor diferente. Podemos classificar como uma substância. Sim, podemos classificar como uma substância porque nós temos partículas iguais que formam um certo tipo, uma certa regra, uma composição correta, certo? E por isso mesmo pode ser representado sim por fórmula química, então sim, é uma substância pura. Agora, elementar ou composta? Elementar, certo? Porque só é formada pelos mesmos elementos químicos. Portanto, substância pura
elementar. É isto. Este foi o nosso exercício da aula de hoje. Lembre-se de sempre praticar, porque a prática sempre nos ajuda a compreender melhor. E é isto. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal. Se puder, também deixa like para nos ajudar a levar mais vídeos educativos ao redor do mundo, porque sabemos que a educação que pode transformar. Muito obrigada e até o próximo.